Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Robson, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conteúdo Certo, Voz que Clama. Eu agradeço por você ter clicado no nosso vídeo, espero que você goste do conteúdo aqui apresentado e que você possa aí curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, no grupo da família, se inscrever aí no nosso canal e tocar todos os sininhos para receber as notificações. No vídeo de hoje eu tenho uma informação muito interessante para cada um de vocês que estão vendo. Por quê? Porque nós começamos a entender o que está acontecendo com a taxa de natalidade. Na notícia de hoje, eu vou mostrar para vocês uma reportagem que fala sobre o que o Elon Musk ele disse sobre o Japão. Ele já havia dito isso sobre a Itália, né, que a Itália iria desaparecer, e agora a gente vai ver o que ele fala em relação ao Japão, né, em relação ao que ele pontuou sobre o Japão desaparecer. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aí essa informação, né, que está no site. E esse site ele traz a informação, e o título dessa reportagem ele diz o seguinte: que o número de crianças no Japão diminuiu pelo 41º ano seguido. Então, por 41 anos consecutivos, o Japão ele tem aí a taxa de natalidade sendo diminuída, ou seja, as crianças elas estão cada vez menos nascendo no Japão. Ou seja, as crianças que nasceram há 41 anos atrás, elas estão aí adultos já, e os que vêm nascendo, né, de um período de 40 anos aí em diante, eles estão diminuindo. Então, cada vez mais o Japão ele tem gerado aí crianças. Então, a reportagem ela diz aqui, ó, diferente do índice de idoso, o número de crianças no Japão vem diminuindo a cada ano. Essa é uma preocupação para o país, pois pode ter reflexos futuros com o comprometimento do sistema de aposentadorias. Afinal de contas, as aposentadorias são pagas aos idosos por meio de recolhimento de imposto das pessoas que estão trabalhando. Dessa maneira, pode ser que no futuro existam mais pessoas aposentadas do que pessoas exercendo atividades, o que será um imenso problema para o governo do Japão, ainda mais em um país em que a média de idade sempre aumenta. Então, aqui eles mostram que eles dão aí pequenas informações que levam para um caminho onde o povo, a população japonesa, ela está se tornando mais idosa e não tem muitas pessoas aí para poder sustentar esses idosos que estarão sendo aposentados, né, num futuro muito próximo, e os jovens eles também não estão nascendo, ou seja, como é que vai ficar aí essa balança, né? Como é que vai ser esse controle da natalidade? Porque os idosos eles trabalham e vão recolhendo ali os seus impostos, e o governo depois ele precisa retribuir isso através de uma aposentadoria. E quando não tem jovens trabalhando para que isso venha a acontecer, gera um certo transtorno aí, gera uma certa preocupação aos governos, não só do Japão, mas de outros países, porque isso tem acontecido corriqueiramente, ano a ano, isso tem diminuído. E isso é por uma situação muito atípica aí do ser humano, né? Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas que estão optando por morar só, pessoas que estão optando por ser solteiras, pessoas que não querem ter filhos. O mundo ele caminhou por caminhos diferentes, né? Daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente toma como uma situação tradicional, né, de famílias tradicionais, que a gente aprende que quando a gente crescer, vamos casar, vamos ter filhos, vamos ter uma família. O mundo ele tem caminhado por um caminho inverso em relação a tudo isso. Então,
o número de crianças elas têm diminuído aí em vários outros países, né? Então, a cultura deles tem sido um diferencial para que isso venha a acontecer. Continuando aqui na reportagem, ela diz que o número de crianças no Japão está em queda. A população infantil estimada no Japão caiu pelo 41º ano consecutivo, atingindo o recorde de baixa. Esses são os dados que o governo apresentou em maio de 2022, quer dizer, são dados recentes, né? É preocupante isso. E de acordo com o próprio governo, a hipótese para essa nova queda é que muitas pessoas se abstiveram de ter filhos, ou seja, aquilo que eu já falei, devido à pandemia e ao bichinho aí que aconteceu aí, essa situação dos últimos anos aí. O número de crianças de 14 anos ou menos, incluindo estrangeiros, eram de 14,65 milhões em 1º de abril, uma queda de cerca de 250 mil em relação ao ano anterior e o número mais baixo desde 1950, quando os dados comparáveis se tornaram disponíveis de acordo com os dados divulgados pelo próprio governo japonês. A proporção de criança em relação à população geral do Japão também caiu para uma baixa recorde de 11,7, uma queda de 0,1 ponto percentual pelo 48º ano consecutivo de declínio. Então, isso está acontecendo no Japão. É, um tempinho atrás, nós vimos aí, questão de dias ou questão de meses, que o Elon Musk, ele disse que a Itália também ela iria desaparecer, né? E aqui a gente vê que a informação que ele diz, né? O comentário dele em relação sobre isso, ele vai de encontro ao que ele disse também lá da Itália, que Elon Musk sobre o Japão, Japão pode deixar de existir. Então, aqui, ó, é, Elon Musk alertou o Japão, alertou que o Japão poderá deixar de existir, se não reverter a taxa de natalidade em declínio, respondendo ao tweet que dizia a população do país que teve sua maior queda já registrada em 2021, correndo o risco de afirmar o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a mortalidade. O Japão acabará por deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. Musk, que recentemente adquiriu o Twitter, disse no post no domingo dia 8. Musk mencionou várias vezes no ano passado a sua preocupação com o colapso da população global, um potencialmente o maior risco da civilização humana. Então ele mostra aí uma preocupação em relação ao Japão, né, que mostra que a taxa de natalidade lá no Japão ela tem diminuído, ela tem caído drasticamente, mas não só no Japão. Em outros países, essa taxa de natalidade ela também tem caído, né? As pessoas elas têm deixado aí de ter filhos, as pessoas elas têm buscado por um outro caminho. O mundo ele tem caminhado por um caminho contrário daquilo que a Bíblia ela nos ensinou, né? Quando Deus diz, né, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o ser humano ele tem escolhido optado por um outro caminho, né? De não ter filhos, de não procriar, de não multiplicar, né? Até mesmo porque a situação hoje se torna cada vez mais difícil. É muito mais difícil você conseguir criar o seu filho, dar uma boa educação, dar bons estudos, né? Colocar o seu filho aí numa escola, né, adequada, onde vai ter um ensino que você imagina que tenha. Muitos anos atrás tinha até ensino religioso dentro das escolas, hoje nós não temos mais. Foi criada uma ideologia fora e dentro dos colégios, dentro das escolas, até mesmo nas faculdades. Isso tem dificultado muito o ensino, né? Aquilo que você tem como valores para que seu filho venha a ser criado ali da maneira que você imagina. Então, tem toda uma dificuldade em relação a isso e a baixa taxa de natalidade. Então,
Isso acontece em todo mundo, tem tido uma queda, né? E isso acaba tornando um pouco mais complicado, não só para o governo, mas em relação até mesmo para mantermos, né, as populações aí de todo mundo existente, porque se você não tem jovens nascendo e os velhos, né, os idosos, eles uma hora eles vão ir embora, né, partir para o pós-vida, vai chegar uma hora que não vai ter população, realmente. Isso é muito preocupante, tá? É muito preocupante. Então, é uma notícia aí que nós trazemos para vocês, de se preocupar, de ficarem alerta, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo e quando essas pessoas de grande destaque no mundo, na mídia, né, na elite mundial, eles começam a lançar isso para você entender, é como se fosse uma mensagem aí em relação ao que pode acontecer, né? Um futuro muito não muito distante, mas que pode acontecer e a gente precisa ficar em alerta com essas mensagenzinhas aí que vão chegando, tá bom? Eu agradeço a sua participação aí, muito obrigado por ter clicado no nosso vídeo, que você goste aí do nosso conteúdo. Mais uma vez eu agradeço a você, a cada um que clicou aí no nosso canal, a cada um que entrou aí e acessou o nosso vídeo. Meu muito obrigado, até a próxima e tchau!